Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar fundo no material estratégico que foi preparado hoje de manhã, 13 de outubro de 2025, totalmente focado no day trade do mini índice, o INV 25. Temos um relatório aqui de pré-abertura bem completo e o cenário que ele descreve, olha, é no mínimo intrigante. Pensa num cabo de guerra, sabe? De um lado, um otimismo forte vindo de fora, principalmente dos futuros americanos, que estão subindo bem. Do outro lado, a situação aqui dentro no Brasil parece bem mais complicada. O risco fiscal está alto, o dólar disparou, é uma colisão de forças mesmo. Então, a nossa missão aqui é tentar entender esses sinais que não batem, Identificar o que realmente pode pesar mais hoje, o que a gente precisa ficar de olho e quais são os cenários mais prováveis para o pregão com mini índice. O relatório, aliás, já adianta, olha só. Apesar do bom humor lá fora, o sentimento para abertura é conflitante, mas puxando pro negativo. Vamos tentar entender isso melhor. Certo, vamos começar olhando para fora então. O grande ponto positivo hoje são os futuros americanos. Os números da madrugada, lá pelas 6 e pouco da manhã, mostravam o Nasdaq 100, o índice de tecnologia, subindo quase 2%, para 24.700 pontos. E o S&P 500 também subia bem, 1,43%, lá nos 6.646 pontos. E um dado interessante, o VIX, o tal índice do medo, caindo bastante, mais de 8%. Parece um dia de alívio lá nos Estados Unidos, Apetite por risco voltando. Só que aí, quando a gente olha para o resto do mundo, a coisa não é tão clara assim. Na Ásia, a maioria fechou para baixo, Nikkei caiu 1%, Xangai também recuou um pouquinho, 0,19%. Na Europa, a abertura foi positiva, mas sem muita força, sabe? O DAX alemão subindo 0,36% e Londres quase no 0 a 0. Então, fica a pergunta, por que essa diferença toda? Esse otimismo é só americano? Exato. Essa diferença, entre as regiões é um sinal importante. A liderança forte do Nasdaq, com essa alta de quase 2%, sugere que o otimismo está muito concentrado ali, no setor de tecnologia americano. Não parece ser um movimento global, amplo, de busca por risco. É algo mais seletivo. Tipo, o mercado está escolhendo a dedo onde colocar o dinheiro, não está comprando a ideia de mundo todo subindo. E como isso afeta a gente aqui no Brasil? Bom, o nosso Ibovespa é diferente. Tem muito peso de commodity, de banco. Isso limita um pouco a nossa capacidade de importar esse otimismo específico da tecnologia americana, entende? Claro, um rally forte lá fora pode até puxar a gente para cima na abertura, fazer um gap de alta, mas sustentar isso durante o dia, aí já é outra história. O motor externo pode não ter força suficiente para carregar nosso mercado o dia inteiro. E tem mais um detalhe nessa leitura global, que aparece no painel de controle do relatório. A gente vê os juros dos títulos americanos de 10 anos caindo, menos 2,34% para 4,051%. Isso normalmente seria bom para a gente, Ajuda a bolsa. Só que, ao mesmo tempo, o ouro está subindo forte. Mais de 2,3%, chegando a quase $4.100 a onça. Ouro subindo é busca por segurança, certo? À primeira vista parece confuso, Juro para baixo, ouro para cima. Mas isso mostra um mercado meio dividido, com duas cabeças. Uma parte do dinheiro está indo atrás do momentum, dessa onda de alta na tecnologia americana. Outra parte, talvez mais cautelosa, está comprando proteção, fazendo hedge. Comprando ouro, comprando o título do Tesouro Americano mesmo com o juro caindo, ainda é visto como seguro. E o ponto-chave para quem opera aqui é: o capital global está jogando dois jogos ao mesmo tempo, e nenhum desses jogos beneficia diretamente o Brasil agora. A gente não é o foco da tecnologia e nem o porto seguro preferido. Isso, na prática, cria um teto, sabe? E limita o quanto desse otimismo externo a gente consegue absorver. Entendi. Essa ideia do mercado bifurcado faz sentido, limita o otimismo que vem de fora. Certo, agora vamos virar a chave e olhar aqui para dentro. O relatório pinta um cenário doméstico bem mais tenso. O foco principal é a questão político-fiscal, aquela derrota do governo na MP 1303. Isso, aquele MP das regras fiscais. Exato. Continua gerando muito ruído, muita preocupação. A leitura do mercado, segundo o material, foi bem negativa. Primeiro, porque essa derrota aumenta o rombo fiscal esperado. O relatório fala em mais de 42 bilhões de reais até 2026. É bastante coisa. Segundo, porque mostra uma dificuldade política do governo, para aprovar a agenda dele. E terceiro, talvez o ponto mais crítico, aumenta a dúvida sobre como a meta fiscal vai ser cumprida. E aí que a análise fica interessante. Como essa nuvem fiscal afeta o mini índice no dia a dia, na prática? Olha, existe uma hierarquia de importância na cabeça do mercado brasileiro. E o risco fiscal está lá no topo. Firme. Ele funciona quase como um fator com poder de veto sobre o resto. A gente viu isso claramente no pregão passado. Saiu um dado de inflação, o IPCA. Veio bom, abaixo do esperado. Normalmente isso animaria a bolsa, certo? Sim, claro. Mas o que aconteceu? Nada. O índice caiu.
foi totalmente ignorado, porque o foco estava todo na questão fiscal, na derrota do governo. Hoje mesmo saiu o IPP de agosto, o Índice de Preços ao Produtor. Veio com uma quedinha mensal, menos 0,2%, e a alta anual está controlada, 0,48%. É um dado bom para a inflação, não tem dúvida. Só que, nesse contexto atual, a chance disso ter algum impacto relevante no preço do mini-índice é mínima, muito baixa. O mercado está quase monotemático, focado no fiscal. Tentar comprar o índice só por causa desse IPP seria nadar contra a maré, e uma maré forte. E vale notar que nem a comunicação do Banco Central dizendo que vai manter a Selic em 15% por mais tempo parece adiantar muito para acalmar o mercado quando o fiscal está pegando desse jeito. A confiança na política fiscal é a âncora principal, entende? E ela parece meio solta agora. Sem ela, só a política monetária não segura as expectativas. Entendido? O fiscal é mesmo o grande peso aqui dentro. Mas, e outros fatores importantes? O relatório destaca as commodities e o câmbio. Nas commodities, a notícia parece boa. Petróleo Brent subindo 1,72% a 63,81 dólares. Minério de ferro também em alta, 0,84% a 105,74 dólares. Isso, em teoria, ajudaria Petrobras, Vale, ações importantes no índice. Só que aí vem o elefante na sala, como diz o relatório, o dólar. O SDBRL está lá em 5,5220, uma alta de quase 2,9% desde ontem. Esse nível de 5,50 já liga o alerta, né? Porque esse movimento do dólar é tão forte e parece anular a boa notícia das commodities. Pois é. E um ponto interessante aqui é justamente como o câmbio vira esse grande termômetro do risco Brasil. Uma alta forte, assim do dólar passando de 5,50, não é só porque o dólar dá forte lá fora. É um sinal muito claro de desconforto do investidor com o Brasil. Leva à saída de dinheiro, ou pelo menos a uma busca desesperada por proteção, por hedge, contra o risco específico daqui. O mercado está colocando no preço do dólar de forma bem agressiva essa incerteza fiscal toda. E para o mini-índice, essa disparada do dólar é ruim em dobro. Primeiro porque mostra aversão ao risco local, afasta o comprador da bolsa, simples assim. Segundo porque dólar mais alto pressiona a inflação lá na frente. Aumenta a chance do Banco Central ter que ser ainda mais duro nos juros depois, o que também é ruim para a bolsa. É fundamental entender a dinâmica aqui, sabe? O efeito negativo do dólar disparando que reflete o risco do país todo e afeta o valor de todas as empresas costuma ser muito mais rápido e forte do que o efeito positivo da alta das commodities que ajuda só algumas empresas, basicamente Petro e Vale. O dinheiro reage mais rápido ao medo que o dólar mostra do que a alta da matéria-prima. Por isso o alerta do relatório faz sentido. Não dá para sair comprando o índice só porque Vale e Petro podem subir na abertura. Tem que ver o resto. Como está o setor financeiro, as small caps. Se esses estiverem caindo, a alta do índice não se sustenta. Faz todo sentido. O dólar funciona como esse grande farol de alerta para o risco interno mesmo. Certo, com esse cenário macro e setorial mapeado, vamos para a análise técnica. O que os gráficos do INV25 mostram? Onde podem ser as brigas hoje? O relatório diz que o ativo fechou fraco ontem. Tem uma pequena diferença nos valores de fechamento citados, um fala 140.350, outro 141.890. Isso deve ser ajuste, né? Ou horário de corte diferente. Mas o ponto é, os dois indicam fraqueza. O preço está trabalhando abaixo das médias móveis, que agora viram resistência, uma barreira para subir, e o IFR diário, o índice de força relativa, está em 40. É neutro, mas já perto de ficar sobrevendido, o que pode indicar que a queda foi forte demais no curto prazo, talvez. O material destaca alguns níveis técnicos que parecem chave para ficar de olho hoje. Vamos lá. Tem um suporte importante, um ponto pivotal, em 141.810. Se perder ali, pode acelerar a queda. Outro suporte crítico, 141.420. Foi a mínima da semana passada. Outro suporte crítico. Se romper esses dois, o próximo alvo para baixo seria 140.885. Agora, olhando para cima, a resistência mais perto, também pivotal, é 142.145. Agora, olhando para cima, e uma resistência mais forte aparece um pouco acima ali, entre 142.780 e 142.810. Exato. E é bom lembrar que esses números não são mágica, né? São regiões no gráfico onde, historicamente ou por cálculo técnico, a briga entre comprador e vendedor costuma ser mais forte. Essa briga no gráfico, na verdade, reflete o conflito que a gente está falando. O otimismo de fora tentando empurrar para cima contra o pessimismo daqui pressionando para baixo. A perda de suportes importantes, como esse 141.810, ou principalmente o 141.420, que não é só um número, foi a mínima da semana passada, perder ele tem um peso psicológico grande. Seria uma confirmação técnica de que o pessimismo doméstico está ganhando a batalha.
E sobre o IFR perto de 40 que você falou, ele realmente sugere que a venda está um pouco esticada no curtíssimo prazo. Isso abre espaço para repiques, para pequenas altas de correção. Mas, assim, esses repiques precisam de um motivo para acontecer, de um gatilho. Poderia ser, sei lá, um alívio no dólar por um momento, ou se os futuros americanos acelerarem ainda mais. Sem um catalisador claro, a tendência de fundo que o gráfico e os fundamentos mostram ser de fraqueza provavelmente vai continuar mandando. O IFR baixo sozinho não segura um mercado com fundamento ruim, entende? Perfeito. É essa combinação da técnica com o fundamento que dá a visão mais completa. Com esse xadrez todo montado, forças globais, domésticas, níveis técnicos, a pergunta final é: como operar nesse cabo de guerra hoje? O relatório ajuda aqui recapitulando os gatilhos principais para a gente observar. 1. O movimento dos futuros americanos. 2. A variação do dólar, aqui que é o nosso termômetro de risco. E 3. O fluxo de capital, né? Estrangeiro contra local. Com base nisso, o material desenha 3 cenários para o dia. Cenário 1. O otimismo externo ganha. A chance disso acontecer é média-baixa. O gatilho seria: EUAS acelera mais e o dólar aqui começa a cair, talvez parando de subir ali no 5,52. No preço, o índice romperia 142.145 e buscaria a área dos 142.800. A estratégia seria comprar pullbacks, aquelas voltinhas, para testar o suporte rompido. Cenário 2. O pessimismo interno domina. Esse é o cenário com probabilidade alta. O gatilho, USA perde força ou fica de lado e o dólar continua subindo aqui, talvez até rompendo a máxima. No preço, o índice perde suportes de 141.810 ou 141.420. A estratégia seria vender depois dessa perda confirmada ou aproveitar repiques para vender mirando 140.885 e depois lá embaixo 139.845. Cenário 3. Volatilidade e confusão. Probabilidade média. O gatilho aqui seria as forças se anulando. EUA sobe, mas dólar sobe junto, ou o contrário. Resultado: o índice fica preso num range, tipo entre 141.420 e 142.780. Movimentos rápidos, sem direção clara. A estratégia seria operar nas pontas desse range, comprar no suporte e vender na resistência, com stop curto, ou, talvez o mais prudente, ficar de fora e esperar clarear. É uma ótima síntese dos caminhos, sim. E essa probabilidade maior para o cenário 2, do pessimismo interno, me parece bem lógica, justamente por causa daquela hierarquia que a gente falou. O risco fiscal está com um peso muito grande agora. A chave do dia vai ser mesmo observar essa dança, essa interação entre a força que vem de fora, dos futuros americanos, e a pressão interna, que é a direção do dólar. Se o dólar continuar subindo forte, é como tentar encher um balde furado, né? Mesmo que os Estados Unidos joguem otimismo para dentro, o furo do risco fiscal aqui esvazia rápido. A expectativa é de um dia volátil, exige disciplina, gerenciamento de risco na ponta do lápis e agilidade para mudar de ideia se o mercado mostrar outra coisa. Excelente resumo. Fica claro que o dia não vai ser fácil, né? É essa queda de braço mesmo. O motor da tecnologia americana tentando puxar para cima contra a âncora pesada da incerteza fiscal brasileira puxando para baixo. Então, na prática, o que isso significa? Que o nosso mercado enfrenta hoje um teste importante de resiliência. A força externa vai ser suficiente para, pelo menos por um tempo, fazer a gente esquecer os problemas daqui. Ou o peso do fiscal vai continuar ditando o ritmo. Continuar refletindo. Considerando essa seletividade do risco global, focado lá na tecnologia americana, e ao mesmo tempo essa percepção crescente do nosso risco fiscal aqui, como isso pode mudar o fluxo de dinheiro de longo prazo para o Brasil nos próximos meses? Será que o investidor estrangeiro vai continuar vendo o Brasil de forma diferente dos outros emergentes? Pelo tamanho do mercado, por outros fatores? Ou será que o risco fiscal aumentando vai acabar nos colocando numa cesta menos interessante, diminuindo o investimento estrangeiro de forma mais estrutural? É uma pergunta que fica no ar, mas é fundamental para o futuro do nosso mercado.